Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar da vitória do Tricolor, a vitória do Fluminense. Fluminense vence no final do jogo por 2-0, galera. Fluminense muito bem, né? O gol aí de John Kennedy e Samuel Xavier. John Kennedy foi o nome da partida, fez um gol e deu uma assistência para a vitória do Fluminense, que agora aguarda o confronto entre a equipe do Olímpia e do Flamengo, né, para ver quem que vai pegar nas quartas de finais. Podemos ter confronto carioca novamente aí, mas agora na Copa Libertadores. Tivemos na Copa do Brasil e agora novamente o Fluminense vai ter o confronto contra o Flamengo, né? Vai ter a revanche, né? Pode, quem sabe, ultrapassar o Flamengo e passar para as semifinais da Conmebol Libertadores, galera. E vamos acompanhar aqui as últimas informações do Fluminense. Lotado. E aí o Fluminense conseguiu arrancar no finalzinho do jogo a sua classificação para a próxima fase. Agora aguarda o vencedor de Flamengo e Olímpia. Mas foi suado em Brever. Jogo enroscado para o Fluminense, não conseguiu se encontrar, implementar o estilo de jogo do Fernando Diniz. Fluminense que pecou muito no meio-campo. O meio-campo do Fluminense, com o André, com o Lima, com o Ganso, apareceu muito pouco e forçou demais os erros, essas saídas na defesa, porque os zagueiros, os defensores que saem bastante com a bola, tinham poucas opções. E esses erros, o Argentinos Júnior foi se aproveitando e aos poucos gostando da partida. Aí tem uma oportunidade do Cano, ele poderia ter tocado para o Ares. Tinha essa opção, acaba querendo finalizar de longe, desperdiça talvez a melhor oportunidade do Fluminense no primeiro tempo, que criou muito pouco. Ainda no primeiro tempo, onde o jogo estava muito enrolado, né? O jogo todo foi assim, mas ali foi uma chance incrível perdida pelo Cano, né? E tem uma situação interessante, né, Bruno? Porque o Diniz, ele sempre ficou marcado em vários momentos, ele tinha o desempenho, mas era desclassificado, né? Verdade. Em atuações grandes. Dessa vez foi o inverso. Se a gente for analisar friamente, o Argentino Júnior, dentro da sua proposta, em várias oportunidades ele foi superior contra o Fluminense. Inclusive na Argentina, né? Sim. Jogou para vencer. E aí, o Fluminense ficou muito desconfortável. O Diniz falou que ficou bem surpreso até com a marcação em bloco médio, né? Nesse meio campo, né? Tirando o controle do meio campo do Fluminense, ele com Ganso, Lima e André numa partida abaixo. E aí o iluminado Samuel Xavier, né? João de Deus abençoou aí. Aos 40 do segundo tempo. Mas o goleirão falhou, hein, Bruno? Eu também achei. Aliás, vamos falar sobre os goleiros já já, tá? Porque o Fábio, pra mim, foi o cara desses dois confrontos. E o John Kennedy muito bem mais uma vez. Decisivo nos dois gols. Ele participa do primeiro e acaba marcando o segundo para dar tranquilidade ao Fluminense. Aí a torcida já, claro, comemorava, mas existia, claro, o risco. E com o gol do John Kennedy, que tinha entrado havia pouco tempo, o Fluminense então classificado. Direto então para o Rio de Janeiro, Cícero Melo vai trazer para a gente informações sobre todo o caos que viveu também o Maracanã na noite de ontem. Claro, Cícero, a gente aqui na sequência vai falar bastante sobre o jogo, sobre a classificação do Fluminense e seus personagens, mas a gente começa então, por favor, atualizando toda aquela confusão envolvendo principalmente os torcedores do Argentino Júnior. Cícero. Bom dia a você, Bruno, aos companheiros aí nos estúdios, o Breila, o Fernando e o Fã de Esporte. Lamentavelmente, mais uma confusão envolvendo polícia militar e torcidas organizadas, né? Geralmente essas brigas acontecem quando se deparam times de fora, né? Torcidas organizadas de fora com a polícia, né? Aqui a coisa já está mais controlada entre as torcidas brasileiras e a polícia militar. O que aconteceu ontem foram cenas lamentáveis que a gente pode ver aí na tela, né? Essa grande confusão na área destinada à torcida argentina. Os policiais dispararam balas de borracha e fizeram também, além desses disparos, deram golpes de cacetete nos torcedores argentinos. Mais de 2 horas depois do jogo, o presidente do Argentino Júnior e o cônsul da Argentina tentavam resolver o assunto que foi parar no GCRIM. O GCRIM é o Juizado Especial Criminal que fica no Maracanã. Isso porque 3 torcedores argentinos foram detidos após a confusão. 2 teriam cometido atos racistas, né? Então, toda essa confusão
E é bom também que a gente ouça o outro lado, que é o lado da versão da polícia. Eu fui procurar essa versão e consegui achar a nota oficial, já que não conseguimos falar com ninguém da polícia, assessoria de imprensa, mas eles soltaram uma nota oficial que dizem o seguinte: inicialmente houve a intervenção de seguranças do estádio lá na confusão que se envolveram os torcedores argentinos. Um desses seguranças foi agredido por um torcedor argentino. Em seguida, as equipes do BEP, né, que é o policiamento aí dos estádios, chegaram para resolver o problema, né? E aí eles dizem, nessa nota oficial, que uma policial mulher foi agredida por torcedores argentinos. Então, eles dizem que foi necessário o emprego de armamento de menor potencial letal para estabilizar a confusão no local. 2 torcedores foram detidos e conduzidos ao GCRIM, além de um outro que também já estava preso. Durante o tumulto, uma torcedora argentina foi presa em flagrante pelo crime de racismo, né? Isso no setor leste superior. Um torcedor foi preso, também acusado de ter agredido uma funcionária de um dos bares do estádio e levado também para o GCRIM. Portanto, 3 torcedores argentinos que se envolveram na briga e também por atos racistas, segundo a nota oficial da Polícia Militar. Lamentáveis os acontecimentos, a gente não consegue resolver essa situação que envolve torcedores que deveriam só estar preocupados com o jogo de futebol e a polícia que deveria estar preocupada em, antes de tudo, já fazer uma segurança para que não houvesse nenhum problema, né? Fica agora a versão oficial da polícia e dos torcedores dizendo que foram agredidos, principalmente com balas, né, de borracha, sem necessidade. Bruno. Perfeito, Cícero. A gente viu ali tudo que você relatou nas imagens também. Como é que vocês viram o caso, Breida? Então, antes do jogo, torcedores do Argentino Júnior já haviam se envolvido em confusão com torcedores do Fluminense na cidade, se encontraram ali em Copacabana, o bicho acabou pegando, mas no estádio, ali foi mais uma coisa localizada na torcida do Argentino Júnior. E tem, é claro, que o perfil desses torcedores que vêm ao Brasil, muitas vezes buscando esse tipo de confusão, gente ali envolvida também com os barras bravas, que na Argentina até acabam tendo mais restrições do que aqui. Mas ali também há uma responsabilidade da polícia, que é de não usar uma força excessiva para controlar um tumulto, uma situação que já é tensa. E esse é o grande ponto. Depois de episódios como esse, a gente precisa sim de responsabilização de torcedores que agrediram, de torcedores, sobretudo, que cometeram atos racistas, mas, ao mesmo tempo, de fazer uma reflexão e também de buscar uma revisão desse tipo de atuação da polícia em estádios. Não pode ser normal policial disparar ali a uma distância muito curta, queima-roupa, tiros de bala de borracha. Não pode ser normal uma agressão desmedida. Então a gente também não pode não passar pano para torcedores, para esses atos de vândalos, de racistas, mas ao mesmo tempo cobrar da polícia militar uma atuação um pouco mais racional e menos violenta para controlar esses casos. Fazer uma avaliação desse procedimento, mas sem também vitimizar quem está ali vandalizando. Exato. Ou cometendo ato racista, ou vandalizando estádio e atirando cadeira em torcedor que não tem nada a ver com a história. Então, se às vezes é necessário assim, a polícia agir, eu não sou contra. Sim. Porque, como a gente viu ali, os seguranças foram tentar acalmar, não conseguiram. A polícia apareceu, a policial foi agredida. O policial precisa, de alguma maneira, agir. A gente sempre espera que haja de uma maneira pacífica. Não dá para generalizar, mas tem muita gente ali que vai para procurar problema. Tem gente, Fernando Campos, que vai para apanhar ou para bater. É isso aí. Se acaba apanhando, lamento. É isso aí. Eu espero, claro, que a polícia não haja dessa maneira, mas o torcedor também não pode estar ali para vandalizar como vandalizou. Claro, tem que ter um controle, a polícia tem que exercer o trabalho dela, óbvio que a gente tem que conversar sobre truculência, né, como se existiu exagero ou não, tem que ser debatido, tem que ser investigado. Agora fica uma guerra de narrativas, com certeza algo foi gerado por alguns torcedores, não vou generalizar, do Argentino Júnior ali, a confusão foi instalada. Agora, óbvio que eu sou contra a truculência. Claro. Será que era de fato necessário você utilizar ali a bala de borracha para você conter e controlar a situação? Dá pra gente discutir. Agora, racismo, cadeia. Não tem conversa. Cadeia, cana. Depois não adianta ali. A gente viu até uma imagem ali. Olha aqui, isso é cadeia.
Porque toda semana a gente vê o mesmo caso em Libertadores Sul-Americana. Nada é feito. Se a Conmebol não faz algo com um pouco mais de força para conter de fato, aqui no Brasil tem que se respeitar e é dessa forma que se resolve. A gente segue agora com o Corinthians na Copa Sul-Americana, olha só. Galera, é inadmissível essas coisas que acontecem, né? E a Conmebol, FIFA, não fazem nada, essa é a verdade. Deu o caso lá do Vinícius Júnior lá, só deu aquela confusão na hora ali, agora ninguém fala mais sobre isso. E é uma coisa, vai voltar o futebol, né? E vai continuar essa palhaçada, entendeu? O futebol vai voltar já, tá pra voltar, né? O futebol europeu. E vai voltar essa mesma coisa com o Vinícius Júnior, eles não vão fazer nada, eles não fazem nada, entendeu? Porque afinal não fazem por quê? Porque eles realmente, dentro lá dessas federações, são tudo desse jeito, entendeu? Eles pensam exatamente como o torcedor que fazem isso, entendeu? É por isso que não muda. Não tem uma lei para pegar e punir, de vez não pune, entendeu? Tem que punir, entendeu? Enquanto não punir, vai continuar acontecendo as mesmas coisas. Você vai jogar na Argentina, você vai jogar em outros países, vai continuar a mesma coisa. Não muda nada. Não muda nada. Entendeu? Eu acho um absurdo acontecer isso. Absurdo. Entendeu? Hoje em dia, em pleno 2023, está acontecendo isso ainda, né? E tá essa bagunça. Entendeu? A gente podendo falar de futebol, a gente tem que falar dessas coisas que acontecem. Entendeu? O Fluminense conseguiu aí uma bela classificação. Foi no sufoco? Foi, mas o que importa é classificação. Todo mundo sabe, decisão é isso aí, decisão é difícil. É difícil. Se fosse fácil, né, tava todo mundo lá, não é fácil. Se fosse fácil, toda a equipe tava disputando, não é fácil. Né? Só os melhores conseguem avançar. Entendeu? E o Fluminense conseguiu estar nas quartas de finais, agora pode pegar uma pedreira, né? Eu acredito que vai ser o Flamengo que vai se classificar, né? E vai ser uma pedreira que a equipe do Fluminense vai pegar, que vai ser o Flamengo. Provavelmente vai ser o confronto aí, Fla-Flu, nas quartas de finais da Copa do Brasil. Eu vou ser bem sincero aqui. Uma dessas equipes pode pegar ou o Bolívar ou o Internacional, entre Flamengo e Fluminense, e avançar para as quartas de finais. Na minha opinião, qualquer uma das duas equipes que avançar está na final da Libertadores, ou Flamengo ou Fluminense. Me desculpe aí o Internacional, na minha opinião. Ontem apresentou bom futebol, mas qualquer uma das duas equipes, Flamengo ou Fluminense, avançar às semifinais, vai estar na final da Libertadores novamente. Do outro lado da chave, na minha opinião, Palmeiras, finalista da Libertadores, né? Tem tudo para poder avançar. A chave está favorecendo muito, entendeu? E eu acredito sim que teremos aí mais uma vez confronto na final entre brasileiros, galera. Essa é a minha opinião. Queria que vocês colocassem nos comentários a opinião de vocês também sobre essa classificação heróica do Fluminense.